E aí pessoal, tudo bem? Então, professor Henrique, professor de Física, continuando as nossas mini aulas sobre termodinâmica. Hoje eu vou falar do trabalho de um gás. O trabalho de um gás ele foi muito importante, embora inicialmente sejam trabalhos de vapor, nas máquinas térmicas, tudo bem? Por quê? Porque o trabalho do gás ou do vapor é a forma que nós vamos usar para quê? Para que o gás ou vapor realize trabalho para a gente, no lugar do homem e no lugar do animal. E foi o grande estopim tecnológico para a Revolução Industrial, tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu trouxe um exemplo de um trabalho de um gás aqui, um exemplo bem importante. O que a gente tem aqui? Eu tenho um recipiente que tem uma parede móvel e o gás está preso aqui dentro, tudo bem? Tá certo? Área A e F, para você lembrar que força sobre ar é igual a pressão. Então eu tenho uma pressão sobre essa parede, tudo bem? Então esse gás está preso, ele recebeu calor, tudo bem? Ele recebeu energia. E quando a gente recebe energia, o que a energia pode virar? Outra forma de energia, tá certo? Então aqui eu recebi energia na forma de calor e dentro do gás, lembra que a gente falou da energia cinética do gás? Então vai aumentar a energia no gás, a energia cinética do gás, tudo bem? Quando aumenta a energia cinética do gás, ele vai ficar mais agitado. Se ele ficar mais agitado, ele vai bater mais nas paredes do recipiente, tudo bem? Se for um recipiente de volume fixo, o que vai acontecer? Aumenta a pressão, porque vai ter mais força sobre aquelas paredes, tudo bem? Nesse caso, no caso que a gente quer realizar trabalho, uma parede tem que ser móvel. Para quê? Para que ao receber essa força do gás, essa parede se movimente, tá ok? Ao longo eu coloquei aqui uma altura D, tá bom? Então o que a gente tem? O gás recebeu essa energia e usou essa energia para empurrar a parede. Quando o gás empurra a parede, ele faz o quê? Ele realiza trabalho. Olha que interessante, a gente deu energia para o gás pegou um pedaço dessa energia e realizou trabalho. Legal, né? É como se eu desse 100 joules para o gás e o gás tivesse usado 10 ou 20 joules para realizar trabalho. Antes que você pergunte, eu já antecipo uma dúvida muito comum. Dá para dar 100 joules e produzir 100 joules de trabalho? Não, não dá. A gente vai entender isso ao longo das aulas, tá bom? Bom, para calcular, para descobrir o trabalho de um gás, eu fiz mais um mapa conceitual para você, tá bom? Bom, então vamos lá. O que separa essas duas colunas, vamos dizer assim, do mapa conceitual? Primeiro, se a pressão for variável ou se a pressão for constante. Quando a pressão é variável, o que a gente faz? A gente não pode usar a fórmula. A gente tem que usar a área do gráfico. Qualquer área e qualquer gráfico? Não. A gente só vai poder calcular o trabalho através da área se for um gráfico pressão por volume. Pressão por volume. Tudo bem? Se for um gráfico pressão por volume, o trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Tá bom? Por quê, professor? Porque é o seguinte, quando a pressão está variando aqui, ó, ele vai fazer, aqui está uma curvazinha, tá? Mas ele vai poder fazer qualquer tipo de formato geométrico e você vai fazer o quê? Você vai calcular a área destas linhas até chegar no eixo X. Tudo bem? Qualquer que seja o formato, você calcula a área da linha que descreve a transformação até o eixo X. Calculou essa área é numericamente igual ao trabalho. Quando você vai fazer isso? Quando a transformação, que ele pergunta o trabalho, tiver uma pressão variável. Entendeu? Então já foi, fechamos pressão variável. E se a pressão for constante? Se a pressão for constante, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a fórmula. Qual é a fórmula para o trabalho? O trabalho é igual a pressão sobre o gás vezes a variação do volume. Observa que eu tenho um P, porque eu estou adotando, eu notei, eu descobri que a pressão é o quê? Constante, tá? Fórmula somente para pressão constante. Beleza? Então tá, quando a pressão for constante, eu tenho dois cenários possíveis. Eu posso ter uma expansão do gás, eu posso ter a compressão do gás. O que é a expansão do gás? Olha aqui, ó, variação do volume positivo, ou seja, o gás aumentou o volume, beleza? Se o gás aumentar o volume, com pressão constante, a gente usa a fórmula e sabe que esse trabalho é positivo. Por quê? Porque o gás realizou trabalho, tá? E se for o contrário? E se o volume do gás diminuir? Se o volume do gás diminuiu, é porque alguém diminuiu o volume do gás. Ou seja, o gás sofreu uma compressão porque alguém realizou o trabalho sobre o gás.
Dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás é a mesma coisa de que afirmar que o trabalho foi sofrido pelo gás. Tudo bem? Aí a gente usa a mesma fórmula, só que o trabalho agora vai ser negativo. Uma observação importante. Como a pressão é sempre positiva para os nossos exercícios, quem vai determinar o sinal do trabalho? Vai ser o volume. Se o ΔV for negativo, diminuiu o volume do gás. Trabalho negativo, tá bom? Se o ΔV for positivo, aumentou o volume do gás. Trabalho positivo. Beleza? Valeu!